Causas e Canções pela TV Causas da Vida. Antes de falarmos do tema dessa edição, peço a todos que se inscrevam no canal, ativem o nosso sininho para não perder nenhuma notificação dos nossos vídeos, das lives, entrevistas, vídeos maravilhosos que entram aqui na TV Causas da Vida. E deem um like neste e nos outros vídeos do canal, que é para alegrar o algoritmo desta plataforma, para o YouTube entender que os nossos vídeos têm a relevância e poder entregar para muito mais gente que está a fim de ver um conteúdo que defende a democracia. E o Causas e Canções vai falar deste cara aqui, Chico Buarque de Holanda, aniversariante do último dia 19 de junho, 79 anos de idade, ainda em plena atividade como compositor e como escritor, e agora vencedor do Prêmio Camões. E depois de 4 anos, finalmente esse Prêmio Camões foi entregue e foi assinado pelo nosso presidente, o Lula. Que bom, né? Mas a gente vai falar do Chico censurado. O Chico foi um dos compositores mais perseguidos pela censura vigente durante a ditadura militar. E foram muitos os casos, mas a gente vai concentrar apenas em alguns para o vídeo não ficar muito longo. Tem aquele caso clássico da canção Apesar de Você, que o Chico compôs, na verdade, no ano de 1970. E ele disfarçava a crítica ao sistema como uma música feita por uma mulher muito mandona. Claro que não era, mas por incrível que possa parecer, essa música foi liberada pela censura, para você ver como os censores não tinham o menor critério para liberar ou censurar alguma música, e ela foi gravada num compacto, naquele mesmo ano de 1970, no lado A. No lado B tinha uma música um pouco mais, digamos, inofensiva, que era Desalento, uma parceria do Chico com o Vinícius de Moraes. Mas voltando, Apesar de Você, a música chegou a tocar nas rádios, fez sucesso, muita gente cantou, sambou ao som daquela música, né? Amanhã vai ser outro dia, hoje você é quem manda, falou tá falado, não tem discussão. Só que a censura acabou se ligando na mensagem subliminar dos versos. O jornalista Sebastião Neri foi falar no jornal, se eu não me engano, é a Tribuna da Imprensa, que cantava essa música como se fosse o hino nacional. E aí ele acabou tendo que prestar esclarecimentos aos militares na época. Os militares acabaram se ligando, os censores se ligaram na mensagem subliminar nos versos. O você, na verdade, era o general de plantão na época, General Médici. Aí deu ruim. Em fevereiro de 1971, os oficiais da ditadura invadiram a sede da Philips e quebraram todos os disquinhos já prensados. Além disso, proibiu a execução da música, a radiodifusão e qualquer outra regravação dela. Mas eles eram tão obtusos, né, esses censores, que eles não destruíram a fita master, o que acabaria permitindo a reedição dessa gravação anos mais tarde. Agora, quem também se prejudicou por ter gravado Apesar de Você foi a Clara Nunes, a saudosa cantora mineira que gravou Apesar de Você em seu disco lançado em janeiro de 1971, antes do veto, também achando que a letra falava em briga de casal. A Clara também teve que prestar esclarecimentos aos militares e acabou fazendo um acordo e foi obrigada a cantar o famigerado hino das Olimpíadas do Exército para poder livrar sua cara. A mesma coisa que aconteceria em 1972 com a Elis Regina, que havia chamado os militares de gorilas. É claro que as duas não apoiavam aquele regime vigente, mas tiveram que fazer essa concessão para poder livrar sua cara, né? Aliás, tem uma outra gravação do Apesar de Você feita pelo Benito de Paula, no seu primeiro disco, segundo disco, acho que foi o primeiro disco dele, em 1970. Não houve muitas consequências para ele, não que a gente saiba, né? Não que eu consegui apurar para vocês. Apesar de Você só foi liberada mesmo com o começo da abertura política em 1978, um pouco antes da famosa anistia plena e irrestrita. E o Chico Buarque a regravou nesse disco aqui, ó, de 1978. Isso aqui é da coleção da Nova Cultural, uma coleção que relançou quase toda a discografia do Chico Buarque até 2010. Tá? Só não foi lançado o álbum Chico Buarque de Holanda número 4, de 1970, porque o Chico Buarque meio que renega esse álbum, mas isso é uma outra história, para um outro pôr do sol. E esse disco trazia outras duas músicas também censuradas. Tanto Mar, que é de 1975, que é uma referência à Revolução dos Cravos, que destituiu a ditadura militar vigente em Portugal. Aliás, a letra de Tanto Mar teve que
recebeu alguns ajustes para sua total liberação. Ela havia sido gravada no mesmo ano de 1975, no disco que o Chico Buarque e a Maria Bethânia gravaram ao vivo, porém sem a letra. A letra não foi liberada e saiu apenas a versão instrumental com arranjo do maestro Lindolfo Gaia. E a outra música, né, a outra das 3 músicas que foram lançadas nesse disco aqui e liberadas finalmente foi Cálice, que é uma parceria de Chico Buarque e Gilberto Gil, composta em 1973 e que seria apresentada no famoso show Fono 73, que reuniu todo o elenco da antiga gravadora Philips, né, Fonogram, e lá só tinha feras: Elis Regina, Caetano Veloso, próprio Odair José, Erasmo Carlos, MPB4, Raul Seixas, Sérgio Sampaio, Jair Rodrigues, uma galera assim sensacional. Mas os militares agiram a tempo e não liberaram a música nem para ser cantada com letra, nem para ser tocada no instrumental, nem para ser cantada com letra assim cheia de esquetes onomatopeicos, nada. E eles chegaram a desligar os microfones do centro de convenções do AMB, onde o espetáculo estava sendo gravado para posterior lançamento em disco. Essa cena, inclusive, foi exibida naquela série de documentários do Chico Buarque, dirigido pelo Roberto de Oliveira, que existe em DVD. É uma cena muito triste e constrangedora, com o Chico tentando em todos os microfones cantar Cálice e não conseguindo. Depois ele ganha um abraço do Gil e, resignado, ele fala: tá, vamos ao que pode. E assim, logo depois, ele canta talvez a versão mais furiosa de Baioque, na qual o Chico, de maneira quase indisfarçável, xinga a censura, chama a censura de FDP. Na versão liberada de Cálice, em 1978, que está nesse disco aqui, com um arranjo lindo do Magro, do MPB4, e os vocais também do MPB4, o Gil, segundo consta, não se sentiu muita vontade para gravá-la em dueto e, além disso, estava saindo da gravadora Philips, indo para a WEA, a Warner Music. O Gil, na verdade, jamais incluiu essa música no seu repertório e nem a gravou oficialmente. Tem uma versão de um show que ele fez na USP, que ele cantou a música em formato voz e violão, e essa versão foi relançada recentemente nas plataformas digitais. Chico Buarque, então, convidou Milton Nascimento para fazer as vezes do Gil no vocal, para cantar junto com ele essa música, que é uma das mais pungentes já feitas, com todo o simbolismo do Cálice. Mas vamos falar aqui também de um outro disco que também foi censurado, também sofreu censura da ditadura, que foi esse aqui, o Calabar, que também é de 1973 e quase que não saiu por causa da ação da censura. Todas as músicas foram compostas pelo Chico Buarque e pelo Rui Guerra, esse compositor e cineasta moçambicano que ainda está vivo e atuante aos 92 anos de idade. O álbum é a trilha da peça Calabar, o Elogio da Traição, que conta a história de Domingos Calabar, um personagem histórico e controverso que na época do Brasil holandês, século XVII, mudaria de lado e, ao lado dos holandeses, lutaria contra os portugueses. 2 letras de Calabar foram totalmente censuradas: Vence na Vida Quem Tem Sim e Ana de Amsterdã. Essas 2 só saíram em versões instrumentais e só teriam suas letras liberadas mais tarde, sendo a de Vence na Vida Quem Diz Sim gravada pela Nara Leão somente em 1980 com alterações na letra. Além disso, a música Não Existe Pecado ao Sul do Equador teve que ter seu verso mudado, aquele verso que fala: vamos fazer um pecado rasgado, suado a todo vapor. Na verdade era: vamos fazer um pecado safado debaixo do meu cobertor. 5 anos depois, em 1978, essa música seria regravada pelo Ney Matogrosso, ainda com a letra censurada. E teve o caso de Fado Tropical, naquela parte declamada pelo Rui Guerra, falando com sotaque português. Sabe, no fundo eu sou um sentimental. Todos nós herdamos do sangue lusitano uma boa dosagem de liísmo, além da sífilis, é claro. A parte da sífilis foi cortada, o disco já tinha sido gravado e teve que sofrer um corte no áudio. Então você ouve ele falar, além das... Claro, outra música também vetada, que foi Bárbara, que narrava um romance lésbico entre a Bárbara, né, e a Ana de Amsterdã, que era a esposa do Calabar, e o verso vetado foi: vamos ceder enfim à tentação das nossas bocas cruas e mergulhar no poço escuro de nós duas. E essa parte do nós duas foi cortado pela censura.
A propósito, e como se não bastasse, a peça Calabar, o elogio da traição, escrita por Chico e Rui Guerra, foi proibida no dia da estreia, 20 de outubro de 1974, no Rio, quando a produção a cargo de Fernando Torres já estava toda pronta. Para arrematar, o próprio título do disco teve que mudar. A capa original era esta aqui, com o nome Calabar, pichado numa parede, e depois mudou para uma capa branca apenas com o nome do Chico. Depois, com o relançamento, já que com a capa branca não estava vendendo, eles mudaram para uma capa com uma foto do artista de perfil e o título definitivo, Chico Canta. O disco foi relançado por essa coleção da Abril Coleções, com a capa original, a capa como foi concebida. Cansado dessa perseguição, o álbum seguinte do Chico seria totalmente intérprete. Esse álbum aqui, Sinal Fechado, com composições de vários autores, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, que fez uma obra-prima chamada Copo Vazio, tem música de Noel Rosa, Filosofia, tem Lígia, de Tom Jobim, tem Me Deixe Mudo, de Walter Franco, e além de uma versão pungente da faixa título, uma joia de Paulinho da Viola, que é originalmente de 1969. Para mim, essa música do Paulinho da Viola tem a sua melhor regravação na voz do Chico Buarque. Também tem uma versão muito boa de Sinal Fechado com Fagner, mas aí é outra história. Nesse disco, o Chico criou um pseudônimo que deu o que falar, o tal do Julinho da Adelaide, que assinou com outro parceiro fictício, o Leonel Paiva, a debochada Acorda Amor, aquela que fala para chamar o ladrão, né, já que a repressão estava tão grande que era melhor chamar o ladrão para defendê-lo. Como o Julinho da Adelaide, o Chico também fez outra pérola irônica, Jorge Maravilha, aquela que muita gente acha que foi feita para a filha do general Geisel, mas na verdade foi para um censor que, ao vetar uma música do Chico, teria pedido um autógrafo para sua filha, que seria fã dele. Jorge não seria lançado em disco, Jorge Maravilha, né, não seria lançado em disco, já que os censores descobriram a jogada do artista de assinar com pseudônimo para continuar criticando a censura e passaram a exigir de todos os compositores RG e CPF ao terem suas letras passadas pelo crivo da censura. Bom, hoje Chico Buarque segue firme e forte em tempos democráticos, agora se dividindo entre a música e a literatura, mostrando que é tão bom na literatura quanto fazendo música. Essas foram algumas das agruras que o nosso gigante Chico Buarque passou com a censura da ditadura militar. E eu sei que tem muito mais histórias, mas já temos uns 15 minutos de vídeo e não temos mais como alongar. Mas prometo em breve contar outras histórias de Chico Buarque aqui no Causas e Canções. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Este aqui foi o Causas e Canções. Se inscrevam no canal e eu sou o Guti.